Fala aí pessoal do YouTube, FoxWalkerBR na área, voltando aqui a fazer mais uma análise da série Fear the Walking Dead, e dessa vez focando no episódio 3 da terceira temporada. Eu sei que esse episódio já foi lançado faz alguns dias, uns 3 ou 4 dias por aí, 2 dias e meio, vamos dizer que sim. Eu tava ocupado com parada de faculdade e tal, mas finalmente eu entrei de férias, então teremos vídeos, muitos vídeos eu acho, não sei o certo. Mas, enfim, vamos começar essa análise levando em consideração os momentos mais importantes, as cenas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, nesse episódio, ao contrário do último, não, que no caso, no segundo episódio nós tivemos um foco constante naquela zona única, né? Um foco individual naquele pequeno acampamento que tinha o pai do Troy, toda aquela nova comunidade. Nesse episódio tivemos um pouco de expansão de foco, né? Nós tivemos foco no Strange, tivemos foco na Alicia, tivemos foco no Nick e tal. Enfim, questões mais pessoais envolvendo problemas sociais e a necessidade de adaptação. Mas vamos primeiramente falar do início do episódio, né? Que eu achei uma parada muito significativa, no caso, minimamente chamativa, que foi o ponto de introdução, né? Nós começamos o episódio já mostrando meio que um comercial de sobrevivência feito pelo pai do Troy, né? E eu achei muito curioso a forma que foi feito esse início de chamada do episódio, porque eu não sei vocês, mas isso pareceu muito estilo do Better Call Saul. Pelo menos aquela coisa meio chamativa, corta pra introdução e depois começa a focar inteiramente no episódio, né? Então teve uma coisa bem como dizer, charmosa, né? Uma coisa atraente. E realmente, em comparação aos últimos episódios, isso foi algo bastante original. Mas é claro que essa questão dos comerciais foi completamente associado com a trama envolvendo o pai do Troy e a relação com a Madison. Mas vamos falar isso depois. O primeiro personagem que eu gostaria de comentar a respeito pode ser da própria Madison, né? Que eu acho que, associando com a Alicia, as duas personagens tiveram um problema associado à adaptação. Nós tivemos alguns personagens da própria comunidade sentindo um pouco de desgosto da presença de ambas as personagens, então isso foi bom para fortificar uma zona de conflito interna, né? E a busca por aceitação acabou se tornando uma certa obrigação para ambas as personagens. Se dividindo agora, eu gostaria de falar primeiramente da Madison. A Madison, ela não fez muita coisa nesse episódio, apenas começou a ter uma conversa mais, aproximada com o Troy, né, aproximada com o pai do Troy, né, que ela começou a ver as fitas e viu como ele era escroto no passado e se tornou uma pessoa um pouco diferente no presente. Claro que isso criou, como eu posso dizer, uma diversidade de opinião do público em relação ao pai do Troy, mas isso não foi muito bem aprofundado. Foi apenas falou da questão de mudanças e a Madison ficou meio perdida em relação ao que fazer. Somente no final do episódio ela se voluntariou para se aderir a um grupo de busca e tal, enfim. Só no final do episódio que ela fez alguma coisa. Agora, em relação à Alicia, né, ela ficou afiliada aos jovens da comunidade. Eu não vi muita coisa em relação a ela, né? Ainda mais que de início aquele grupinho de jovens começou a se aderir a, como eu posso dizer, uma comunidade, um grupinho da maconha. Não, o pessoal ficou doidão e começou a falar com tal de Jeff, tal que seja cabeça de zumbi. Foi um momento mais pra criar uma situação de humor, né? Pra divertir, descontrariar e tal. Pra, assim, quebrar esse clima depressivo de Fear the Walking Dead. Mas eu achei um pouco meio, como posso dizer, dispensável. Eu acho que o único ponto que valeu a pena foi quando a Alicia começou a falar de uma maneira muito pessoal sobre a sua capacidade de matar, né? Ela matou um ser humano e ela admitiu que foi fácil. Ela falou que foi fácil matar um ser humano. E a gente sabe que do primeiro episódio da terceira temporada pra cá, a gente tá vendo que essa questão dela matar um ser humano, dela explorar mais as questões de exibição, isso mostra que a personagem está se desenvolvendo, pelo menos a questão de postura e sentimentos. Então a questão dela, o fato dela assumir que foi fácil matar um ser humano, isso engloba a possibilidade dela poder fazer isso novamente. Né? Porque a coisa tá evoluindo, ela não tá matando só zumbis, ela tá começando a matar pessoas e tá começando a se tratar em relação a essa posição no meio de conflitos. Então isso tá interessante, pelo menos essa parte do episódio em relação à Alicia foi mais importante. Mas foi somente isso em relação a Madison e a Alicia. A Madison falando com o pai e a Alicia falando com um grupinho da maconha, falando da questão da facilidade de matar um ser humano. Bom, em relação ao Nick e a Luciana,
Eu achei que, em relação a esse casal, a Luciana foi novamente desvalorizada. Eu sei que a situação dela não tá muito favorável, né? Ela tá toda machucada, incapacitada. Mas, realmente, ela apareceu por 2 minutinhos e depois desapareceu por completo. Em relação ao Nick, claro, ele continuou demonstrando a sua postura de conflituosa, né, de não aceitar as coisas, mas no final do episódio ele participou de uma cena de, como eu posso dizer, uma cena de caça com cães, né, junto com o Troy. Eu achei curioso que a maneira que ele criou um vínculo, eu não vou dizer amigável, mas não muito conflituosa com o Troy, eu acho que foi um tanto estranha, né? Ele pegando o diário, assim, de anotações, jogando pra fora, começando a dar risada. Eu achei uma maneira diferente de criar um laço curioso entre os dois, mas eu achei muito estranha. Eu não entendi muito bem qual foi essa vibe, sacou? São dois personagens completamente loucos, que eu acho que, bom, eles podem ter uma maneira meio particular de criar laços, mas eu não achei muito apropriado, entende? Eu achei muito esquisito, na verdade. Bom, em relação ao próprio Troy e o Jake, né, que são os irmãos, eu achei curioso que desde o início da temporada eles se demonstraram como figuras secundárias que só mencionaram que tinha um conflito entre os dois. Né, no segundo episódio foi mencionado novamente, e nesse terceiro é que foi focado um pouco mais forte. Eu tinha mencionado isso, que provavelmente isso ia ser muito focado lá na frente, e tá acontecendo exatamente isso. Esse ponto dos irmãos, da família, problemas fraternos e tal, paternos, isso demonstra o quê? Que esses dois personagens vieram não só para serem ajudantes, mas para substituírem os protagonistas que morreram, né? Eles estão se tornando novos protagonistas com um problema interno entre irmãos. É uma coisa curiosa, uma coisa original, e claro que isso pode englobar o nascimento de um possível vilão, porque nós sabemos que o Jake e o Troy são dois opostos, né? O Jake é uma figura mais justa, uma figura mais controlável, uma figura mais calma, enquanto o Troy é o rebelde, é o explosivo, é provavelmente o maníaco barra louco, né? Porque a gente sabe que no episódio 1, a Madison enfiou a colher no olho dele. E nesses episódios atuais, ele tá sendo muito amiguinho dela, sacou? Ele não tá sentindo nenhum sentimento de raiva ou incômodo. Então tá muito estranho. Eu não sei se é problema de atuação ou se é realmente um personagem maluco, né? Mas vendo o seu papel de relação com o Nick, provavelmente ele é meio esquisito. Mas em relação a esses dois personagens, esse novo ponto se tornou um ponto exclusivo do episódio, que eu acho que foi o novo interesse principal. Mas em relação a ambos, foi somente isso, uma conversa entre irmãos, dizendo que um vai tentar controlar o outro e possíveis conflitos internos que surgirão nos próximos episódios. Bom, enfim, para terminar a análise, eu vou falar do personagem Strange, né, que foi o personagem mais distante de todos, nada demais, mas em relação à sua passagem, né, seu pequeno desenvolvimento, ele ficou à procura de um amigo chamado Dante. Assim, nós não tivemos muito aprofundamento em relação a essa procura ou até mesmo contato com o amigo, foram apenas conversas em relação a negócios, mas que no final das contas entrou rapidamente numa zona conflituosa que, como eu posso dizer, ele acabou saindo vivo, né, o Strange, né, ele não tinha motivo dele morrer ali, ainda mais que nós perdemos um personagem principal no último episódio, então não tinha motivo de matar outro agora. Mas nós acabamos de ver ele entrando numa nova zona de conflito, né, envolvendo um novo grupo perigoso, claramente perigoso, certo? Mas no final das contas foi apenas isso, a questão dele entrar numa relação com um amigo próximo, ficar numa zona de conflito, conseguir se adaptar e sobreviver. Uma coisa rápida que no total foi cerca de 7 minutos. Mas no final das contas nós tivemos uma pequena surpresa no final, que foi a aparição do Daniel Salazar. A aparição dele provavelmente chamou um pouco de atenção dos telespectadores, mas eu não acredito que isso tenha sido algo um tanto inesperado, vendo que o cadáver do Daniel Salazar não tinha sido, como eu posso dizer, mostrado na segunda temporada. Então já tinha essa possibilidade de ele poder voltar. Agora, qual o motivo do Daniel Salazar estar naquele grupo? Esses são os mistérios para os próximos episódios, mas em relação ao Strange, foi apenas a filiação, conflito e adaptação, né, garantindo assim a sua sobrevivência como resultado. Mas enfim, galera, essa é minha análise em relação a esse episódio. Foi um episódio um tanto estranho em alguns pontos, moderado em outros, e ficou uma coisa meio neutra, né? Então, como nota, eu acho que eu vou dar nota 6,5. Então, galera, essa foi minha análise em relação a esse terceiro episódio da terceira temporada de Fear the Walking Dead. Se você gostou, você pode curtir, compartilhar, comentar, fazer qualquer coisa para ajudar o canal a crescer. Então, esse vídeo foi tratado, foco, só que me arrepende para o vídeo, valeu!